Depois do sim de Deus, nada mais é por acaso e sim providência. Napoleon Hill. É um silêncio diferente. Um silêncio que não incomoda, mas também não explica. Quase ninguém percebe quando isso acontece, porque ainda não há sinais visíveis, ainda não há resultados, ainda não há aplausos. Mas é exatamente aí que tudo começa a se reorganizar. Muita gente chama isso de sorte, outros chamam de coincidência. Alguns dizem que foi na hora certa. Mas quem vive de verdade esse momento sabe. Depois de um certo ponto, nada mais acontece por acaso. Existe um alinhamento invisível que começa a operar. Decisões pequenas passam a ter consequências grandes. Encontros simples mudam trajetórias inteiras. Situações que antes travavam, de repente se resolvem sem esforço aparente. Esse ponto de virada não surge quando a pessoa pede mais. Ele surge quando a pessoa muda o lugar interno de onde está pedindo. Porque há uma diferença profunda entre implorar e estar preparado. Entre desejar e sustentar, entre querer e ser capaz de carregar o que se quer. Antes desse sim, a vida parece confusa. Você tenta de novo, muda de estratégia, ajusta o plano, insiste, e mesmo assim, algo sempre escapa, como se estivesse sempre um passo atrás. Mas depois desse sim, mesmo quando algo dá errado, não parece mais perda. Parece redirecionamento, parece ajuste fino, parece providência. A mente começa a entender algo que antes só o corpo sentia. Nem tudo que some é perda, nem tudo que atrasa é castigo, nem tudo que dói é erro. Há um tipo de quebra que não vem para destruir, vem para reposicionar. Há portas que se fecham não para negar, mas para proteger você de entrar pequeno em lugares que exigem grandeza. Nesse estágio, a pessoa começa a perceber que certos nãos antigos salvaram o futuro dela, que certos fracassos evitaram associações erradas, que certos silêncios impediram decisões precipitadas. E essa compreensão muda completamente a relação com o tempo, com o medo e com a espera. Depois do sim, a pressa diminui. Não porque a pessoa desistiu, mas porque ela entende que o tempo agora trabalha a favor, não contra. A ansiedade perde força porque já não existe aquela sensação de estar fora do fluxo. Mesmo sem provas concretas, há uma confiança silenciosa de que algo está sendo organizado nos bastidores. É como se a vida começasse a responder antes mesmo da pergunta ser feita. Ideias surgem do nada. Soluções aparecem em conversas casuais. Oportunidades vêm disfarçadas de problemas simples. E o mais curioso, nada disso parece forçado, parece natural, parece lógico, parece inevitável. Nesse ponto, o maior erro que alguém pode cometer é tentar explicar demais o que está vivendo. Porque quando você racionaliza em excesso, você tenta controlar aquilo que só funciona quando é respeitado. Providência não obedece desespero. Providência responde alinhamento. É por isso que pessoas diferentes vivem situações parecidas, mas têm resultados completamente opostos. Não é o evento que define o desfecho, é o nível interno de preparo com que se atravessa o evento. Depois do sim, a pessoa não reage mais como antes, ela responde de outro lugar. Esse lugar é onde a mente deixa de brigar com a realidade e começa a cooperar com ela. Onde o foco sai do medo de perder e entra na clareza de construir. Onde a identidade deixa de ser alguém tentando e passa a ser alguém em movimento. Nada muda de forma brusca do lado de fora, mas tudo começa a mudar na forma como você interpreta, escolhe e sustenta suas decisões. E isso altera o curso inteiro da vida, mesmo que ninguém perceba no começo. É aí que a providência se manifesta. Não como um milagre espetacular, mas como uma sequência de eventos que fazem sentido depois que você olha para trás. Antes disso, parece só mais um dia comum. Depois, você percebe que aquele dia comum foi o início de tudo.
E quando esse entendimento se fixa, algo muito importante acontece. Você para de correr atrás e começa a caminhar junto. Você para de implorar sinais e começa a reconhecê-los. Você para de pedir permissão e passa a assumir responsabilidade. Depois do sim, não existe mais acaso. Existe coerência, existe direção, existe preparo. E tudo que chega, chega porque encontra espaço para ficar. Mas esse sim não é dado a quem só quer receber. Ele é dado a quem está disposto a sustentar o que recebe. E é isso que separa quem toca a prosperidade de quem apenas a visita por alguns instantes. O que muda na mente quando o sim já foi dado. O sim não chega com aviso. Ele não manda carta, não faz anúncio, não causa arrepio imediato. Ele se instala primeiro como uma mudança quase imperceptível na forma de pensar. A pessoa continua acordando no mesmo horário, lidando com os mesmos desafios, convivendo com as mesmas pessoas. Mas algo essencial já não reage da mesma maneira. Antes do sim, a mente vive em alerta, sempre esperando a próxima frustração, o próximo atraso, a próxima prova de que ainda não é o momento. Existe um desgaste interno constante, mesmo quando nada está acontecendo. É como segurar o fôlego por tempo demais. Cansa sem perceber. Depois do sim, esse estado de alerta começa a desaparecer. Não porque tudo está resolvido, mas porque a mente para de antecipar perdas. Ela passa a operar em outro ritmo. As decisões ficam mais simples. As dúvidas não desaparecem, mas deixam de paralisar. Um sinal claro dessa mudança é que a pessoa começa a dizer mais não sem culpa. Não para agradar, não para se justificar, não para se explicar demais, porque internamente ela entende que cada escolha errada agora custa mais caro do que antes. O nível subiu, mesmo que ninguém saiba. Outro sinal é a redução do impulso de contar planos. Aquela necessidade de validação externa perde força. A pessoa sente que explicar demais enfraquece algo que ainda está em formação. Ela aprende, mesmo sem saber porquê, a proteger o que está crescendo. Nesse estágio, algo curioso acontece. Antigas tentações voltam. Velhos padrões tentam se reapresentar. Pessoas do passado reaparecem. Oportunidades que antes pareciam boas surgem novamente, mas agora elas não têm o mesmo brilho, não provocam mais ansiedade, não aceleram o coração. Isso não é coincidência, é teste de coerência. Depois do sim, a vida observa se você vai agir como alguém que já mudou ou como alguém que ainda vive do antigo impulso. A providência não avança enquanto a identidade não acompanha. A mente também começa a fazer algo diferente com os erros. Antes, o erro era prova de incapacidade. Agora, o erro vira ajuste, vira aprendizado rápido, vira informação útil. A pessoa não se humilha mais mentalmente por errar. Ela corrige e segue. Esse novo funcionamento mental cria um efeito silencioso, porém poderoso. A confiança deixa de depender de resultados imediatos. A pessoa passa a confiar no processo, não porque leu isso em algum lugar, mas porque sente que não está mais lutando contra a própria trajetória. E é aí que as coisas começam a se alinhar. Não de forma mágica, mas lógica. Quem pensa diferente, age diferente. Quem age diferente, escolhe ambientes diferentes. Quem escolhe ambientes diferentes, acessa oportunidades diferentes. Tudo parece natural, mas é profundamente transformador. Outro detalhe importante: depois do sim, a comparação perde força. A pessoa percebe que cada caminho tem um ritmo próprio. Ela entende que acelerar artificialmente só cria desgaste. O foco muda da pressa para a consistência. Isso não significa passividade. Pelo contrário, existe ação, mas é uma ação sem desespero, sem aquela sensação de se não for agora, nunca será. A pessoa age porque faz sentido, não porque está tentando provar algo. Nesse ponto, o medo ainda existe, mas ele não governa mais. Ele vira apenas um sinal de atenção,
não um freio. A mente aprende a seguir mesmo com receio, porque entende que o desconforto agora é crescimento, não ameaça. É por isso que depois do sim, até as dificuldades mudam de sabor. Elas cansam menos, elas ensinam mais, elas parecem fazer parte de algo maior. A pessoa sente que não está andando em círculos, mesmo quando o caminho é longo. Esse estado mental cria uma base sólida. É sobre essa base que a prosperidade real se constrói. Não a prosperidade que vem rápido e vai embora, mas a que se sustenta porque encontra alguém preparado para mantê-la. Se esse conteúdo falou com você de um jeito diferente, é porque você já está percebendo coisas que antes passavam despercebidas. Na área de membros, esse tipo de entendimento é aprofundado, com mensagens que não são públicas, feitas para quem sente que já passou do nível superficial e está pronto para enxergar com mais clareza. Não é sobre quantidade, é sobre profundidade. Se fizer sentido para você, o caminho está aberto. Quando algo sai, não é perda, é liberação de espaço. Uma das fases mais mal compreendidas depois do sim é a fase das saídas. Pessoas saem, situações se encerram, rotinas deixam de funcionar, fontes antigas de segurança desaparecem. E quem não entende o processo acredita que algo deu errado justamente quando tudo parecia estar começando a dar certo. Mas não deu errado, apenas ficou incompatível. A providência não adiciona peso novo sobre estruturas antigas. Ela desmonta antes de reconstruir. Porque manter tudo como estava enquanto algo maior tenta entrar, cria conflito interno, desgaste emocional e sabotagem silenciosa. É por isso que, logo após esse alinhamento interno, algumas coisas começam a cair sozinhas. Não por castigo, não por azar, mas porque não sustentariam o próximo nível de responsabilidade, clareza e decisão que a pessoa está prestes a assumir. O problema é que o ego interpreta a saída como rejeição, o medo interpreta como fracasso, a memória interpreta como repetição do passado, mas a consciência, quando está madura o suficiente, percebe algo diferente. Aquilo já cumpriu o papel que podia cumprir. Muitas vezes, o que vai embora não era ruim, era apenas pequeno demais para quem você está se tornando. E é justamente isso que torna o processo doloroso. Se fosse algo claramente negativo, o desapego seria fácil. O difícil é soltar o que foi bom, mas não serve mais. Depois do sim, a vida passa a exigir coerência. Você não pode mais querer crescimento mantendo compromissos que drenam energia. Não pode pedir expansão mantendo hábitos de contração. Não pode desejar prosperidade sustentando mentalidades de sobrevivência. Por isso, a providência começa retirando o excesso, retirando distrações, retirando dependências emocionais, retirando acordos silenciosos que você fez por medo de ficar sozinho ou de não conseguir algo melhor. Nesse momento, a tentação de voltar atrás é grande. A mente tenta negociar com o passado, tenta ressuscitar o que já se encerrou, tenta manter o conhecido por receio do desconhecido. Mas toda tentativa de retorno gera desconforto imediato. Esse desconforto não é punição, é incompatibilidade. É o sinal mais claro de que você já não cabe mais ali. Outro ponto importante. Depois do sim, a vida para de aceitar auto-engano. Aquilo que antes você tolerava em silêncio agora incomoda. Aquilo que antes você fingia não ver agora fica impossível de ignorar. A consciência amplia e com ela vem a responsabilidade. Essa fase costuma ser solitária, não porque você está sendo abandonado, mas porque o ruído diminui, conversas vazias perdem graça, ambientes sem propósito cansam rápido. A pessoa passa a preferir silêncio com clareza do que companhia sem direção. É nesse silêncio que a providência trabalha mais intensamente. Ideias amadurecem, decisões se solidificam, intuições ganham força
E pouco a pouco, o espaço interno começa a ficar limpo. Quando o espaço fica limpo, o novo entra sem esforço. E ele entra muitas vezes de forma simples. Uma conversa casual, um convite inesperado, uma percepção que muda tudo. Nada espetacular, nada cinematográfico, apenas inevitável. Depois do sim, a vida não corre. Ela encaixa, e quem entende isso para de resistir às saídas, para de implorar permanências, para de forçar portas que claramente estão se fechando por proteção, não por rejeição, porque toda saída, nesse estágio, é uma preparação silenciosa para algo que exige mais estrutura interna, mais clareza e mais maturidade do que você tinha antes. Quando a identidade muda, a providência se torna constante. Existe um ponto em que a providência deixa de ser um evento pontual e passa a ser um padrão. Esse ponto não é definido pelo quanto você pede, nem pelo quanto você acredita, mas pelo quanto você se tornou compatível com o que está pedindo. A vida não entrega algo grande para alguém que ainda se vê pequeno por dentro. Depois do sim, o maior trabalho não é receber, é sustentar. Sustentar escolhas, sustentar silêncio, sustentar disciplina interna, sustentar decisões que não geram aplauso imediato, mas constroem base sólida. Muita gente confunde providência com facilidade. Mas providência não remove desafios. Ela remove desperdício. Ela tira da sua frente aquilo que te faria perder tempo, energia ou foco. O caminho pode até continuar exigente, mas deixa de ser confuso. Nesse estágio, a identidade já não oscila tanto. A pessoa não muda de direção a cada emoção, não abandona planos por ansiedade, não se diminui para caber em ambientes antigos. Ela entende, mesmo sem verbalizar, que crescer exige constância. É aqui que o dinheiro começa a obedecer, não como prêmio, mas como consequência, porque recursos seguem quem resolve problemas com maturidade. Oportunidades seguem quem não se desespera. Pessoas certas seguem quem já não aceita qualquer coisa. A providência se manifesta como estabilidade interna, antes de virar estabilidade externa. Primeiro, a mente para de sabotar. Depois, o ambiente começa a responder. Primeiro, a identidade se ajusta. Depois, os resultados se alinham. Outro sinal claro desse estágio é que a pessoa passa a confiar mais no próprio discernimento. Ela não terceiriza mais decisões importantes, escuta conselhos, mas não entrega o volante. Existe uma autoridade silenciosa que começa a operar de dentro para fora. Essa autoridade não é arrogância, é clareza, é saber quem você é, o que aceita, o que não aceita e onde não pisa mais. A vida respeita quem se respeita. A providência acompanha quem não se trai. Nesse ponto, até os atrasos fazem sentido. A pessoa entende que chegar antes da hora certa também gera perdas. Ela aprende a esperar sem se paralisar e a agir sem se precipitar. Esse equilíbrio é raro e exatamente por isso é valioso. Muitos querem viver nesse nível, mas poucos sustentam o processo que leva até ele. Porque aqui não existe mais vitimismo, não existe mais desculpa confortável, existe responsabilidade consciente. A providência se intensifica quando você para de pedir para ser salvo e começa a agir como alguém preparado para conduzir. Quando a mentalidade deixa de ser "quando isso vai acontecer comigo" e passa a ser "o que esse momento está me pedindo de maturidade", é nesse ponto que tudo começa a cooperar. Pessoas certas aparecem, informações chegam na hora exata, intuições ficam mais claras, e mesmo quando algo não acontece, não gera frustração profunda, gera entendimento. Depois do sim, a vida não precisa mais provar nada para você, e você não precisa mais provar nada para a vida. Existe um acordo silencioso em funcionamento, e esse acordo diz: enquanto você sustentar quem está se tornando, a providência sustentará o caminho. Nada mais é por acaso.
Nem os encontros, nem as perdas, nem os atrasos, nem os avanços. Tudo passa a ter função, encaixe e propósito. E quando você entende isso, algo muda para sempre. Você para de temer o futuro, porque sabe que não caminha mais sozinho, caminha alinhado. Quando o sim acontece por dentro, a vida responde por fora. O acaso perde força, a providência assume o comando. Nada se perde, nada erra, nada acontece em vão. Tudo coopera com quem sustenta a própria evolução. E quem entende isso, nunca mais anda sem direção.